Agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço ao pastor Paulo. Agradeço aos presbíteros, aos anciãos, né? Presbítero significa um ancião de Deus, a sabedoria de Deus, no ungido de Deus. Agradeço aos irmãos por esta oportunidade maravilhosa e cumprimento a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Glórias a Deus. João Batista. Ao começar desde o primeiro versículo e fazermos uso da leitura desta palavra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparca não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Deus, amém. Glórias a Deus. Deus usa seus profetas. Sabemos que João Batista estava na unção e no poder do espírito de Elias. Não que seja Elias que estava em João, nem que João fosse o Elias, nem o Eliseu, mas o Espírito Santo de Deus, em seu poder, atuou em Elias, atuou em Eliseu e assim também em João Batista. Para que assim a porção dobrada do Espírito na revelação anunciasse a vinda de Jesus. É chegado até vós o reino dos céus. Não o reino material, porque os judeus tinham um reino material. Embora tivesse sido o reino dado por Deus, que era aquela região de Canaã, da Galileia, toda aquela região que é o país de Israel, embora fosse uma promessa de Deus cumprida ali quando Josué entrou com as 12 tribos, ainda assim era um reino aqui no mundo material.
Deus amado. As promessas têm sido feitas aqui no mundo material para nós. Mas o reino dos céus é aquele que vem de cima. Glória a Deus amado. Podem ver, meus irmãos, que o reino do céu é de lá de cima, que é desceu do Pai, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por que João Batista preparou o caminho para Jesus? Porque o povo de Israel tinha uma promessa de que lhe seria dada a salvação, que o Filho de Deus viria em meio deles, e nessa manifestação de Deus no Filho, no ungido de Deus, no Cristo, eles veriam a glória de Deus. Eles tinham visto a glória de Deus na promessa cumprida por Deus, ali quando eles entraram em Canaã. Deus fez uma promessa a Abraão, que dele suscitaria, que viria dele muitas nações, que dele nasceriam muitos povos, que seria pai de muitos reis. E Deus cumpriu com isso. Porque desde ali Deus fez nascer uma nação. Deus também lhe disse a Abraão, ali no capítulo 15, quando faz o pacto com ele, lhe disse que ficaria o povo dele por 400 anos ali no Egito. Só depois daquele tempo ele o resgataria e lhe faria entrar na terra prometida. Ou seja, naquele povo do Egito ele era prisioneiro deste mundo. Liberto depois daquele início, daquele novo ano, daquele novo mês que foi a Páscoa, que foi quando Deus instituiu aquele novo tempo, e depois Deus lhe resgatou de ali do Egito, e eles foram encaminhados para a terra de Canaã. Bom, ali se cumpriu a promessa de Deus, mas porque foram 400 anos de que eles estiveram como escravos. Porque a palavra também ensina-nos que nós somos escravos do mundo, somos escravos do Egito, mas no sacrifício do Cordeiro Pascal, ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus, no derramar de seu sangue, no sacrifício na cruz, no sacrifício que ele entregou, onde ele entregou a sua vida por cada um de nós, então houve liberdade absoluta para que nós saíssemos do mundo e nos fôssemos para a terra prometida, que é a salvação. Porque também naquele tempo Deus disse que ele ficaria 400 anos prisioneiros no Egito, porque tinha um povo ali em Canaã que Deus não quis destruir eles antes daquele tempo. Somente seria a destruição deles quando a maldade deles chegasse até as nuvens, quando chegasse até os céus a maldade deles. Então, quando Deus chegasse a rejeitar plenamente aqueles cananitas, então enviaria seu povo para ocupar aquelas terras. Nunca perguntaram para vocês por que Deus permitiu que morressem tantas pessoas naquela época? Para mim tem perguntado, mas a resposta é que Deus lhes deu um tempo determinado àqueles povos para que se arrependessem e para que invocassem ao Senhor. E somente quando a maldade deles chegou até as nuvens, o Senhor o rejeitou. O que o Senhor ordenou a seu povo? Que quando entrassem, extirpassem, matassem esse povo, porque ele já não queria mais. A mesma coisa acontece com hoje. O Senhor está nas suas misericórdias sobre toda a face da terra. Em toda a face da terra prega-se o Evangelho eterno.
a vinda do reino dos céus, a salvação. O Senhor está dando um tempo, como aquele tempo que deu para os cananitas para arrependimento, como aquele tempo também que Deus deu para os egípcios, para que vissem a glória dele naquele povo que tinha sido redimido e que tinha uma promessa de que eles seriam o principal dos povos. Mas nem os egípcios viram a glória de Deus em Israel, nem os cananitas viram a glória de Deus em Israel, e não enxergaram a Deus. Só enxergou aquele que criou como Abraão, e Deus lhe acreditou em justiça. E essa justiça é Cristo Jesus, como é a justiça de Cristo Jesus nas nossas vidas. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Há uma condição: arrependimento, e ali vem a manifestação de Deus. João Batista preparou o caminho para o Messias assim, ou seja, não é que Deus não pudesse preparar esse caminho na forma, quando ele viesse em forma imediata. Não, ele estava preparando os homens para que aceitassem a Cristo Jesus. Por isso que os evangelistas, os pastores, todos os pregadores, preparamos a vinda do Senhor Jesus, para que o povo esteja preparado quando o Senhor venha. Digamos assim, como preparado? Para que o povo em arrependimento receba o Espírito Santo, como nós temos o Espírito Santo, e assim na vinda de Deus em Jesus, ele veja a sua glória em toda a sua igreja. Porque como pedras preciosas, nós iluminamos e irradiamos o poder do Espírito Santo de Deus. Os anjos de Deus verão a seu povo, verão o povo de Deus, porque nós irradiamos a luz de Deus. Quando você está sobre uma cidade à noite, digamos, sobrevoando em um avião, você sabe que tem uma cidade embaixo, porque tem luzes, está iluminada. Assim também, na escuridão destes tempos, que se rebelaram contra Deus, também o Senhor enviando a seus anjos, estes verão a sua igreja, porque é nessa noite que é para o mundo, mas não para nós, os anjos verão a luz do Espírito Santo em cada um de vocês. Arrependei-vos, parece uma palavra muito forte, porque aquilo é uma negação à nossa vida natural, mas ao mesmo tempo uma entrega nas mãos do Senhor, da nossa vida, da nossa alma. Aleluia. Glórias a Deus. Porque este é um anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que vós que clama no deserto? Porque o mundo é um deserto. Vós que clama no deserto, não era a voz de João Batista, era a voz do Espírito Santo anunciando a vinda de Jesus. Deus amado, a tua voz, quando está no Espírito, ela clama no meio do deserto, no meio do mundo, porque o mundo não é nossa morada eterna, a nossa promessa está nos céus. Voz que clama no deserto, mas voz que anuncia aos céus. glória a Deus. Aleluia. Voz que clama no deserto. Lembremos-nos muito bem que ali no livro das revelações, no Apocalipse 12, a mulher, que é a igreja, é levada nas asas da grande águia e por 3 tempos e meio é deixada no meio do deserto, mas alimentada. O que quer dizer isso? Que a igreja que está no mundo, embora esteja rodeada pelo mundo, pelo deserto, é ali alimentada pelo Espírito Santo da sua glória e cobrindo todas as nossas necessidades. Você veio até aqui hoje, talvez pedindo alguma coisa, ou espiritual ou até material, mas pareça
talvez para você que o mundo não vai te deixar conseguir aquilo que você tem pedido para Deus. Embora pareça o mundo um deserto, mas lembra-te muito bem que o Senhor te ha trazido na asas da grande águia, e aqui Ele te alimenta e te responde e te otorga o que você precisa. Glória a Deus. Vós que clama no deserto, mas vós que clama desde o trono de Deus. Porque o trono de Deus está ali no teu coração. O trono de Deus está na minha alma, na tua. O trono de Deus está no mais alto dos céus. Mas o trono de Deus desceu de vós. Desceu até nós. Já está no meio e em nós. Porque a promessa de Deus se cumpriu. Hoje mais não é uma promessa que olhando desde longe para o cumprimento dela. Não. Hoje se cumpriu aqui em nossa alma. O Espírito Santo transborda em poder e em glória desde os nossos corações. Glórias a Deus. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Não tinha luxo nenhum. Todos aqueles professores, mestres da palavra de ali de Israel, eram muito poucos aqueles que escutavam o anúncio da vinda do reino dos céus. Depois, quando veio Jesus, quase nenhum deles aceitou. Só alguns aceitaram e escutaram verdadeiramente a voz do Espírito Santo que anunciava a vinda de Jesus. Ele não tinha roupas de homem rico, nem de homem normal. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Lembremos que os gafanhotos no meio do deserto vão indo ali para a revelação que está em Joel, do profeta Joel. O que significa naquele gafanhoto? São como os devastadores, os demônios que se levantam e comem a colheita, ou seja, comem as bênçãos do homem. Mas aqui João, ele comia esse gafanhoto. Ele estava por cima e também se alimentava da doçura que Deus tinha colocado ali do mel silvestre. Significando assim que Deus, por mais humilde que fosse aquele homem, aos olhos dos homens, perante Deus era um profeta de Deus. Por isso que nós não podemos deixar a nenhum dos pequenininhos, nem por mais humilde que nos pareça ser, porque de repente ele não tem roupas, não tem sapatos, não tem aquilo que ele precisa para se alimentar, mas é um escolhido de Deus. De repente ninguém olha para você como um profeta, embora Deus te tenha escolhido como um profeta. Aleluia. Mas tem que clamar, essa voz que clama no deserto, onde os homens denigram a tua pessoa, mas Deus te exalta, porque tu tens sido escolhido para anunciar a vinda do Cordeiro de Deus. E agora, como Deus Todo-Poderoso, em cima das nuvens, o Senhor será visto de oriente a ocidente. Todos os joelhos se dobrarão, dos homens, dos anjos e dos demônios também, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não adianta aqueles que são resistentes à palavra, aqueles que não acreditam, ou aqueles que inventaram alguma religião, aqueles que são do falso profeta. Não interessa, chegará o tempo em que todos eles se ajoelharão ante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós nos ajoelhamos todos os dias. Para nós é glória ajoelhar-se. Mas aqueles resistentes à palavra, aqueles homens impíos, eles se ajoelharão porque o poder de Deus está sobre eles e sobre toda criatura que esteja lá nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. Eles serão subjugados
E somente Deus reinará com a sua igreja que somos nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A terra prometida. Não é mais essa terra prometida que estaria em Canaã, em meio de Israel, aquela terra que está em guerras. Aquilo é uma sombra da verdadeira terra, que é a terra que vem lá dos céus, que é o corpo de Cristo. Porque a cidade desce de onde? Dos céus. A cidade não é mais aquela que está construída com muros de pedra. E aquele templo que foi destruído pelos romanos. A cidade verdadeira é aquela que você faz parte. Porque na palavra de Deus disse que as portas da cidade são as 12 tribos de Israel. E disse que as colunas da cidade são os apóstolos. E fala que cada porta é uma pérola. E também disse que nós somos as pedras preciosas na construção do muro da cidade. Você está falando que nós somos a construção da cidade? É claro que todo em Cristo. E ela desce dos céus. Ou seja, esse mundo aparente, esse mundo que está em corrupção, esse mundo que deixará de ser, é passageiro. Nós esperamos a cidade futura. Somos peregrinos nesta cidade. Caminhamos na esperança, dando glórias a Deus, porque o nosso Deus veio do céu. Glórias a Deus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Jesus Cristo veio primeiro a seu povo. Pode ver que ele não começou a pregar a todos. Quando houve rejeição de seu povo, ele passou a pregar para todos. Se o povo tivesse acreditado a uma palavra de Jesus todo ao mesmo tempo, teria se acabado as coisas por ali mesmo, por aquele tempo. Deus teria levado o seu povo para os céus. Mas eles não acreditaram. E por não acreditar, essa misericórdia passou para nós. Porque nós não tínhamos a promessa, mas quando vimos ao Senhor nosso Deus, nos mostramos a seus pés. A sua promessa passou para nós. Porque por meio da fé. E nós, por meio da fé, que estamos depois, que estamos livres do pecado. Glórias a Deus. Toda a Judeia, isso era aquela região, pode ver, toda aquela região era que esperava o Messias. Agora não. Toda a terra esperou o Messias e também foi resgatada. E nós somos resgatados. E outros serão resgatados. Lembre-se, meus irmãos, que as coisas estão difíceis. Aquelas regiões da Ásia Menor, onde é Turquia, onde são descritas 7 igrejas do Apocalipse, era uma região cristã. Aquele povo, aqueles 120 de dia de Pentecostes, era tudo daquela região, ou seja, tinha pessoas da África, da Síria, onde é aquele conflito hoje, do Iraque, era tudo o povo dali. E hoje aquele povo se voltou contra Deus e é de outra religião. E eles estão migrando para a Europa. Eu sei que cada um de vocês dirá: Deus, ajuda esse povo, porque tem criança, estão com fome e estão sem roupas. Mas lembre-se também, meus irmãos, que aquele povo, os cananitas, Deus os tinha rejeitado. Por que os tinha rejeitado? Porque não tinham se arrependido. Lembremos-nos muito bem que ali tinha se pregado a palavra de Deus, ali em Síria. Jesus Cristo pregou em Síria. Não tem um cristão, porque o pouco que tinha os mataram. Não tem mais, porque foram mortos. Em Iraque tinha 1,5 milhão há poucos anos atrás. Agora não sei se fica algum. Todos foram mortos. Deus tem permitido que tenha tanta guerra, tanto conflito, porque Ele tem perseguido e martirizado a igreja. Tem decapitado, tem encarcelado, tem queimado os vivos. Meus irmãos, é fim dos tempos. É momento, é hora de clamor, de invocação, de invocar a Deus, de clamar a Deus, de adorar ao Senhor. É tempos
tempos, meus irmãos, em que nós temos que fazer em dobro, como João Batista, pregar o Evangelho para anunciar ali a esse mundo que vinda a glória de Deus em Cristo Jesus, porque já não fica mais tempo, é a última hora. Os momentos são maus, digamos assim, espiritualmente. Talvez você tenha um bom trabalho, talvez tenha de tudo nessa terra, mas espiritualmente a situação não está boa. Espiritualmente está bom para nós, mas nós temos que clamar por aquele povo que não se converteram, porque deve ter filhos, amigos. Há muita gente que está perto de você que não se tem convertido. Por eles temos que clamar. Aí temos que pregar o Evangelho para que eles venham para a igreja e haja salvação. Porque os tempos se encurtaram. Cada dia parece que as coisas aumentam, multiplicam. Há terremotos como nunca antes. Há catástrofes. O mundo não vê que há Apocalipse nisso. Mas nós sabemos, porque a palavra nos escreve sobre isso. Nos tem revelado que é final dos tempos, que no final dos tempos teria guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos. Você sabia que só neste ano, quando eu fui para o Chile, teve um aluvião. Aluvião se chama uma grande catástrofe no meio do deserto. Nunca tinha chovido lá, mas teve uma tormenta tão grande que matou muita gente no meio da cidade. Se juntou água, porque não tem nada que pare essa água. E chegou na cidade, e ali afogou muita gente. E a água se misturou com areia, com o barco, porque nunca antes tinha chovido, pelo que eu sei, ou chovido muito pouco. E morreu muita gente. Depois, meus irmãos, na segunda vez que eu fui para o Chile em abril, explodiram 2 vulcões. 2 vulcões explodiram 2 vezes cada um. Como que pode explodir 2 vulcões 2 vezes cada um? É no mês. E o povo se assustou. Tiveram grandes catástrofes. E agora, quando fui agora, no mês passado, teve um terremoto. Eu estava tomando café com a minha irmã e começou a se mexer a terra. E a terra se começa a mexer e tem um ruído estranho. Um ruído estranho, e dá medo com isso. Você sai para a rua e segue se mexendo. E segue se mexendo. Você não sabe se isso vai complicar mais. Onde eu estava, chegou mais fraco de onde foi o epicentro, que foi lá no norte do Chile. Pessoas morreram, veio o tsunami, grandes catástrofes. Contei 6 catástrofes nas 3 vezes que fui para o Chile. Como somando 2 em cada missão que eu fiz. Entre mais pregamos o Evangelho, mais catástrofe, mais se achega ao fim. Por quê? Porque o Senhor está separando a sua igreja. Você não deve se preocupar. Por quê? Porque o Senhor disse que na raça da grande águia você é separado no meio do deserto. Glória a Deus. Estamos preocupados pelos que amamos, por eles que nos preocupamos. Para que eles se convertam, para que eles venham. E vem dele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Para João Batista, aquele povo já era uma raça de víboras. Por que se eram escolhidos por Deus? Sacerdote de Deus. Mas João Batista lhe chama raça de víboras, porque o Espírito Santo, nesse poder, dava a entender e dava a conhecer a João Batista que aquele povo se tinha transformado em uma raça de víboras, porque não faziam a vontade de Deus. Praticavam a lei, como se fosse uma religiosidade, algo religioso, um ato religioso. Holocaustos e tentando cumprir os estatutos, mas ninguém se salva por o cumprimento da lei, porque ninguém se salva a não ser através de Jesus. E através de Jesus se salva você por meio do poder da fé. Eles não tinham fé. E por isso que ele chama raça de víboras. Víbora, serpente venenosa. E sabemos que quando Deus se refere a serpente venenosa, se refere a Satanás. Graças a Deus que esse povo ainda escutou. Teve algum que escutou. Quanta raça de víbora ali fora que estão aceitando o casamento homossexual. Ali na Inglaterra,
A igreja dele, 100 milhões de pessoas, que é a igreja anglicana lá. Os líderes, todos permitiram o casamento homossexual entre os pastores, os mestres da palavra. A igreja tradicional, dessa que falamos de 2 milênios para cá, olha as barbaridades que estão acontecendo, que você mesmo conhece, eu tenho para que lhe falar. As barbaridades. Porque o inimigo tem se adentrado e tem tirado o poder da fé, as bênçãos de Deus do meio da sua igreja. Pela hipocrisia de aqueles que se chamam mestres da lei. Pela maldade de aqueles que se chamam sacerdotes. Aqueles que têm o papado e o controle de milhões ou bilhões de almas. Quantos bilhões de seres humanos que não estão indo para o inferno por culpa daqueles que dirigem nesse poder do maligno a direção do que deveriam deixar que acontecesse no poder do Espírito Santo de Deus. Milhares e milhares de ídolos no meio da igreja. A idolatria tomou conta dos corações, pervertiu a mente de milhões de seres humanos. E ele não entende, não compreende, porque o Espírito Santo não lhe revela, porque ele não procura o Espírito Santo, procura um ídolo. Não procura no ídolo, não procura na Deus. E Deus somente se revela através de Jesus Cristo. Meu irmão me falava aqui, nesses dias, nessas grandes comemorações que tem, a Virgem de não sei o que, a Virgem de não sei o que, não vou falar os nomes, e Cristo pequenininho numa estatuinha assim pequenininho, e os ídolos imensos e grandão. Todo de gesso, de ferro, de ouro. Ele não fala, não escuta, não tem coração, não discerne. Ele não são nada perante o Senhor. Deus Santo. O Senhor quer que a criatura, o homem escolhido por Ele, só invoque seu santo nome. Porque somente na expressão de Cristo que há salvação. Porque esse povo, os fariseus, os saduceus, não tinham a Deus. Eles clamavam a Deus, mas não tinham a Deus. E quando Deus lhe envia seu filho, lhe mata. O que o Senhor fez com esse povo? Ele deixou sozinho vagando durante 2 milênios. Sofreu esse povo até o dia de hoje. Morreram por milhões. Mas a palavra diz que um resto deles se salvará. Por isso que temos que pedir pelo Israel. Porque um resto vai se salvar. Aleluia, glória a Deus. Mas quanto que achavam que tinham a Deus, não o tinham. Esse povo achava que tinha Deus. Porque rendia aqueles cultos no templo, no santuário, eles achavam que tinham a Deus, mas Deus não vinha até eles. Deus veio em Cristo Jesus, que é princípio e fim de todas as coisas. Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto que se produz através do arrependimento, meus irmãos, é o fruto do Espírito Santo. Você deixando as questões do mundo, obviamente que atua o Espírito Santo em nós, e os dons do Espírito Santo são manifestos. Então, o arrependimento traz os frutos no Espírito Santo, os frutos de Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é a glória de Deus manifesta na tua vida, que é a alma resgatada, que é a alma tirada do meio do mundo, que é a alma que foi tirada do meio do deserto, que é a alma que foi tirada do meio do Egito, que é a alma que ha caminhado durante todo este tempo até a terra prometida. Mas a terra prometida que Deus nos prometeu a nós se cumpre em Cristo Jesus, que é naquele grande dia da sua manifestação, da sua vinda, quando chega o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Mais um versículo só, meus irmãos. Aleluia. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo detrás destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Abraão, quando acreditou, meus irmãos, acreditou pela fé. Ele viu porque ele creu. Então, esse povo aqui achava que, cumprindo todos os estatutos dados a Moisés, eles seriam filhos de Abraão. Errado. Abraão
criou, Abraão não tinha lei. Foi dada a lei 430 anos depois. Abraão não tinha lei. A lei estava no seu coração, porque ele acreditou. E por isso que todos somos filhos de Abraão, porque ele acreditou, não que sejamos filhos de Abraão na carne, porque a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu em Cristo. E a aliança que Deus fez com Abraão foi na carne. E sabemos que não foi a carne de Abraão, nem de algum deles, que é a aliança eterna, mas sim a carne de Cristo Jesus, que é a aliança para todo sempre com Deus. Não sei se você me entende. Deus fez uma promessa a Abraão e ele mandou circuncidar-se uma marca no corpo dele, que significa a aliança de Deus na carne de Abraão e de seus descendentes. Por isso que Cristo nasce na carne de Israel, mas Cristo não era de carne alguma, a não ser a de Deus que veio do céu. Deus amado. Por isso que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Somos parte de seu corpo na carne, que agora é glorificada, e nossa carne também será glorificada como de Cristo. Porque somos semelhantes ao Pai em Cristo. E assim como o Pai ressuscitou o Filho através do poder do seu Espírito Santo, assim também Deus nos separou do mundo e nos ressuscitará, e seremos nessa gloriosa vinda de Cristo semelhante ao Filho. Esse corpo será transformado. E será transformado no ar. Não será transformado aqui na terra, no ar. Aqui nós temos que clamar a Deus para que essa carne fique sujeita ao Espírito Santo de Deus que está dentro da nossa alma. Ou seja, essa carne tem que ficar obediente a Deus, mas para isso tem que ter um arrependimento e um esforço nosso. Do contrário, o mal se aproveita disso. Porque o mal entra pelas brechas. O mal quer nos dominar e confundir através das nossas brechas. Mas Deus é misericordioso, nos dá força, porque todos os dias nós vencemos o mal no poder de Cristo Jesus. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meu Deus, palavra forte, irmãos. Deus está falando que nós somos as árvores. E que o machado está ali na raiz. Meu Deus, é a palavra de Deus que nos está anunciando a vinda de Cristo. E Cristo está em nós. Sim, está em nós. Por isso que temos que cuidar desse tesouro. Já está em nós. É uma vantagem que temos, uma grande vantagem a esse povo coitado que está no mundo. Por isso que temos que ajudar esse povo pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o machado está ali. E a palavra de Deus é correta, é a mão do Todo-Poderoso nas nossas vidas, é a justiça de Deus. Tudo que nós façamos na carne, obviamente é que conta a Deus, mas tudo que façamos no Espírito é a favor de Deus. Deus é bom que nos corte pelas ramas, né? Pelos galhos, é bom. O vinhedo não tem que ser podado, é bom. É bom que Deus nos corte toda temporada, todo ano nos corte os galhos para que a gente renasça numa lado. Mas esse machado ali na raiz, não. Aquele lá, vamos deixar para o povo rejeitar Deus. A gente, graças a Deus, já tem separado. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E para que demos bom fruto, e o fruto do Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após de mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, o arrependimento vem primeiro. Pode ver que João Batista batizava, vinha o arrependimento, mas depois veio aquele que batiza com o Espírito Santo, que é Cristo Jesus. Nós que somos batizados com o Espírito Santo de Deus, somos batizados com fogo. Nós somos batizados só naquela primeira fase. Tem que ter uma primeira fase: arrependimento, batismo, ou seja, que significa o homem tirado das águas do mundo e saindo e indo para a glória de Deus. Aleluia. O batismo também, o batismo significa o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Mas esse batismo tem que ser com fogo, porque quando Cristo Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu dos céus e pousou em seu coração. Ali
Deus posou para a eternidade no corpo de seu Filho, na alma de seu Filho. Assim também, isso mesmo que aconteceu com Cristo, acontece com todos aqueles que quando nos batizamos, no arrependimento primeiro na água, e ali vem o Espírito Santo, então ali é com fogo. E alguns, como aconteceu comigo, que antes deu o batismo com fogo e depois se batiza para cumprir todo o mandamento nas águas. Tudo bem, mas tem que ter arrependimento, do contrário, não há o batismo de fogo. Esse batismo de fogo é o puro Deus. É o 100% de Cristo na tua vida. E transbordando nesse vaso de barro. Glórias a Deus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Meus irmãos, ali que está falando que Deus, depois que poda, ou depois que corta aqueles que rejeitaram a salvação, como aqueles que matam os milhões de cristãos, tem muitos que são tirados do meio daqueles povos, e Deus aparece para eles e eles se convertem. Mas são muitos em termos, porque 1.300.000.000 só daquele povo lá que persegue os cristãos e os matas, talvez algumas centenas se convertam. Mas depois que o Senhor os já corta, depois o Senhor os amontoa e faz uma pilha. Faz uma pilha e eles estão esperando ali numa pilha, numa pirâmide, somente para serem julgados no fogo. Porque o fogo do Senhor é ou para a condenação ou é para a salvação. Para nós é refresco. Para o crente, o fogo do Senhor é refresco. Mas para o impio, é um tormento. Aquele que é pedra preciosa, é ouro, prata, quando passa pelo fogo, brilha mais. Agora, quando a palha e o feno passa pelo fogo, o que acontece? Se queima. Por isso que esse povo se queima. Por isso que esse povo não gosta da glória de Deus. Porque palha e feno. Mas poderia ser pedra preciosa. Que não clama a Deus, que não se postra aos pés do Senhor, que não se arrepende, como fala este anúncio da palavra de Deus, do reino de Deus por João Batista, o qual nós também falamos constantemente, está nas mãos de todos. É só se postrar como a gente se postrou, e Deus, na sua misericórdia, já lhe separa para a glória. É a resistência ao Evangelho, é a resistência a se converter, a acreditar em Cristo, a adorá-lo como único Senhor e Deus e Salvador. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, por esta palavra eu agradeço a toda a igreja, aos pastores, e agradeço ao meu Senhor Jesus por ter me permitido de pregar, e por isso digo amém. Agora eu quero fazer uma oração com todos vocês, se o pastor permite.